Amém. Não, hoje é um dia especial para nós, porque hoje é um dia de comunhão. Ceia do Senhor. A Ellen falou ali, ceia do Senhor. Não, hoje é dia de comunhão. Mas todo dia é dia de comunhão? É. Mas por que eu estou dizendo que hoje é dia de comunhão? Porque nós vamos cumprir o que o Senhor Jesus mandou. Fazer isto até que eu venha. Não foi? Então nós vamos cumprir o que o Senhor Jesus mandou. E nós temos que cumprir fidedignamente. Nós temos que cumprir. Mas uma das coisas que nós precisamos é comunhão. Comunhão. Essa palavra é muito interessante para nós. E eu quero ler 1 João 1, de 5 a 7. Olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos falar o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmão? Oremos. Senhor, fale conosco agora. Nós vamos falar sobre a comunhão, aquilo que tu colocaste em nossos corações. Senhor, nós pedimos a ti uma palavra. E te pedimos que essa palavra que tu nos deste, tu me use fielmente, Senhor, a ti. Que eu não diga nada fora daquilo que tu mandaste eu dizer. E que eu possa falar, e que os irmãos possam ouvir, e sair daqui mais cheios do teu Espírito. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós hoje queremos ressaltar nesta igreja a importância da comunhão, marcas caracterizadoras da unidade dos discípulos de Jesus. Para nós demonstrarmos que estamos unidos, nós precisamos ter comunhão. A Bíblia diz que nós dizemos que temos comunhão uns com os outros, mas aborrecemos nosso irmão. A Bíblia nos diz que nós somos o quê? Mentirosos. E nós não podemos cair nessa, porque o pai da mentira não é o Espírito Santo. Irmão? O pai da mentira é o diabo. Essa semana, eu me lembro que meu filho mais novo estava conversando com o netinho e falou com ele: você, isso assim, assim. E o netinho falou assim: não. Ele disse assim: vem cá, quem é o pai da mentira? Aí ele disse: o pai da mentira é o diabo. O netinho falou que o pai da mentira é o diabo. Aí ele disse assim: você quer me ouvir ou quer ouvir o diabo? Não, tio, eu quero ouvir você. Então, irmãos, nós não podemos viver sem comunhão. A unidade no discípulo. Eu quero saber por que meu irmão não vem à igreja hoje. Eu quero saber por que minha irmã está chorando, ou meu irmão está chorando. Eu quero saber por que o irmão está passando dificuldade. Eu quero saber por que o irmão não recebeu o seu salário, ou mesmo de aposentadoria. Eu quero saber por que o irmão não comprou remédio. Sabe por quê, irmão? Eu quero saber. Não é por intrometer na vida de ninguém, mas é uma realidade espiritual, irmão. Nós somos irmãos. Nós temos que viver aqui nessa terra. Se eu não posso viver em unidade com o meu irmão nessa terra, jamais eu viverei na eternidade. Então eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com a Joelma, eu tenho que me preocupar com a Ellen, eu tenho que me preocupar com o Leno, eu tenho que me preocupar com todas as pessoas, irmãos de Jesus Cristo. É uma preocupação minha. E eu não posso deixar isso de lado, irmão.
meu irmão não pode sofrer por causa da minha negligência. A igreja não pode ter gueto. Sabe o que é gueto? São grupinhos que às vezes se formam dentro da igreja. Só esse aqui, ó. E outros ficam de fora. Não pode, a igreja não pode ter gueto. Aliás, a palavra comunismo significa isso. Na igreja precisa ter comunismo. Não é ser comunista, como Marx e Lenin. Mas tem que ter tudo em comum. O que acontecia lá no livro de Atos? Todo mundo tinha tudo em o quê? Comum. Ninguém passava o quê? Necessidade. O amor de um era o quê? O amor de todos. Isso tem que acontecer, irmão. Nós temos que acabar com aquele negócio que é meu, o que é seu. Por incrível que pareça, está faltando unidade até nos casais. Há casal que a mulher ganha o dinheiro, é dela. Que o marido ganha o dinheiro, é dele. A mulher não sabe, o marido não sabe que a mulher ganha, nem a mulher sabe que o marido ganha. Isto, irmão, é falta de comunhão. E precisa haver comunhão entre o homem, entre a mulher, entre os irmãos da igreja, entre as crianças da igreja. É preciso isso, haver comunhão. E muitas vezes nós estamos tão distantes, irmão, da comunhão. Irmão, biblicamente, a palavra comunhão tem uma ideia extraordinária. Essa palavra koinonia, comunhão, ela é muito mais do que dar um bom dia. Ela é muito mais do que dar um abraço. Ela é muito mais do que todas essas coisas. A palavra comunhão é compartilhamento. Compartilhamento em todos os sentidos. Compartilhamento de ideias, compartilhamento financeiro, compartilhamento de amizade, não é? Como é bom. Eu disse sempre para minha esposa assim, como é bom de vez em quando a gente fazer alguém feliz. Como é bom. Como é bom você tirar do bolso uma bala e dar a uma criança e ela ficar sorridente porque recebeu aquela bala. É uma felicidade que você nutre dentro de você próprio. Irmãos, é preciso existir entre nós isso. O apóstolo João, que é também chamado o apóstolo do amor, e eu poderia chamá-lo do apóstolo da comunhão. Porque o apóstolo João, no texto em que nós lemos, ele disse o seguinte, mas se andarmos na luz, como Jesus na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados, não é isso? De todo pecado. Que coisa, né? Então a comunhão com Deus e com os irmãos, demonstra, irmãos, que nós estamos libertos do pecado. Ainda que pequemos, o que Jesus disse? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado que é quem, irmão? Cristo, é Jesus. Então João está falando exatamente, andarmos na luz. Quem é a luz? Jesus. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz, irmão. E onde há luz não há o quê? Trevas. Isso significa que Jesus clareia, graças a Deus que nós estamos aqui, com essas lâmpadas acesas. Se não as tivéssemos, nós teríamos aqui as lamparinas. Quantas vezes eu realizei culto na roça, e chegava lá, não tinha luz. E nós tínhamos a lamparina de querosene. E acendia aquela lamparina para que nós pudéssemos estar no claro pregando. A luz, irmão, afugenta as trevas. Por que não está nada escuro aqui dentro? Porque tem o quê? Luz. E quanto mais luz, mais trevas estão distantes. A luz representa a pureza. A luz representa o amor. A luz representa a paz. A luz representa a alegria. A luz representa a felicidade. Mas a treva representa o pecado. As trevas representam a imoralidade. As trevas representam a indignidade. As trevas só representam as coisas ruins,
As obras da carne, que são prostituição, lascívia, inveja, dissensões, bebedice, glutonaria, feitiçaria e coisas semelhantes a essa, diz o apóstolo Paulo, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, a comunhão é importante. Nós precisamos da comunhão. Não há comunhão com Deus para aqueles que andam em trevas. Não adianta ser membro de uma igreja e querer ficar fazendo o que o mundo está fazendo. As coisas erradas, roubando e tal. Há pouco tempo atrás, tinha um homem aí, vivia com um pastor até de renome, e ele estava lá e dava oferta, e dava isso, e dava aquilo. Vivia na igreja, agora está na cadeia. O que adianta, irmãos, essas coisas, se nós não estamos vivendo a verdadeira vida de Deus, a verdadeira comunhão com Deus? Não adianta, está em trevas. Está em trevas. Em 3 João, capítulo 9, ou versículo 9, versículo 10, João nos conta sobre alguns dos seus irmãos, evidentemente pessoas que estavam em comunhão com Deus, mas que deixaram a comunhão e que haviam sido expulsos da igreja por causa da falta de comunhão. E Diótrefes tinha cortado a comunhão com eles e proibiu que outros tivessem o quê? Comunhão com eles. Vocês já viram uma coisa que acontece? Quantos já viram um quadrado de cebola, cheio de cebola? Quantos já viram? Já viram? Sabe o que acontece? Se uma cebola ruim continuar a permanecer ali no meio daquela cebola, sabe o que vai acontecer? Vai contaminar todas as outras cebolas. O ideal é tirar aquilo. Tinha uma membro da igreja que eu tive a honra de ser pastor, em Porongatu, que ela estava mal, e ela estava com uma doença muito séria, e teve que amputar a perna. Sabe por que ela teve que amputar a perna? Para não ir para todo o corpo, para não morrer. E às vezes é preciso que isso aconteça, infelizmente, porque muitas vezes tira a comunhão. Essas coisas tiram a comunhão. Meus irmãos, comunhão é koinonia no grego. Esse termo também pode ser traduzido com participação, partilhar, compartilhar. Em geral, se refere ao interesse de duas partes. Aliás, os crentes, é preciso aprender uma coisa, nós crentes, aprendermos a ter mutualidade. O que significa isso, mutualidade? Eu ter a capacidade de poder conversar com a minha irmã e ela conversar comigo, ela se abrir para mim e eu me abrir para ela. Quando há isso, irmão, há comunhão. Simplesmente na igreja moderna, principalmente nas igrejas ocidentais, ninguém pode mais contar alguma coisa para o outro irmão. Porque se contar, ele sai por aí dizendo para todo mundo, fulano de tal. Você sabe da maior? Eu adulterei, eu errei, irmão. Aí o irmão sai por aí, o Carlos adulterou. O pastor Carlos fez isso. Aí, aquilo já fala diferente, sabe? E foi com uma mulher só, já disse que foi com 2, com 3, com 4, com 5, com 10. É verdade, irmão. Quem conta um conto, aumenta o quê? 1 ponto. Essa é a verdade. Mas na igreja primitiva não era assim, os irmãos contavam uns aos outros os seus problemas e suas necessidades. Né? Uma vez um irmão disse assim, pastor, ninguém sabe do problema que está acontecendo comigo. Eu tenho passado muito... você não contou nada, não falou nada, quem é que vai adivinhar? Ninguém pode adivinhar nada. Não é verdade, irmão? Só quem sabe introspectivamente é Deus, mais ninguém. Então é preciso que os irmãos tenham essa comunhão um com o outro, conversar com o outro, dialogar com o outro, mas que seja sincero, irmão. E que falou para você, não há necessidade de você estar falando para todo mundo. Não é? Tenha sinceridade no coração. Eu me lembro que lá em Carlos Chagas, uma vez, um rapaz decidiu lá de Jesus. E ele morava perto do prostíbulo.
E um dia ele chegou lá na igreja, quase na hora de eu começar o culto, eu ia pregar e dirigir o culto. Aí ele veio, pastor, eu quero falar com o senhor. Mas não tem que vem falar comigo, que quer falar comigo na hora do culto, chorando, derramando aquela lágrima toda. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu chamei meu irmão, Zé Ferreira. Eu falei, Zé Ferreira, toma conta do culto, é você que vai pregar e você que faz que eu tenho que atender esse irmão, não sei o que está acontecendo com ele. Aí ele foi me contar, irmão, que tinha adulterado, que ele mora perto do prostíbulo e a mulher foi lá na porta da casa dele dizer para ele que sim, tinha o desejo dele. E aí, coisa do diabo, né? Um crente novo, batizado em pouco tempo, o diabo mandou a mulher lá para a porta da casa do homem. Que coisa só terrível. E ela foi lá, e aí ele teve relação com essa mulher, e ficou, mas depois que ele teve, aí que veio o remorso, a tristeza e a angústia, e ele ficou ruim, e ele disse, eu não quero ser excluído da minha igreja, eu não quero sair da minha igreja, e foi para lá. E eu fiquei conversando o tempo do culto todinho com ele, e não falei nada para os irmãos. Alguns irmãos me perguntaram assim, pastor, o que é que o senhor conversou com ele? Eu falei, não, irmão, não posso ficar falando coisas aqui do meu gabinete, não. Isso aqui é coisa do gabinete. E foi passando. Quando deu 10 anos depois, é que ele foi saber o que havia acontecido. Mas os irmãos já estavam restabelecidos, já tinha saído da igreja, nossa igreja tinha ido para o Espírito Santo, fundou uma congregação lá, era um obreiro dedicado, né? Irmão, se ele se arrependeu dos pecados dele, era eu que tinha que tomar providência, levar a igreja para excluir ele. Irmão, a igreja é o lugar de quê? De mandar entregar o cara ao diabo? Ou é um lugar de restituir vidas? Irmão, esse homem hoje é uma bênção. Não sei mais muita coisa mais dele, mas eu sei que ele foi uma bênção lá, usou uma congregação lá no Espírito Santo. Então, irmão, é preciso ter comunhão. Hoje a gente não pode conversar mais. Aí não pode mais falar com o irmão a respeito de um assunto. A gente não pode mais dizer nada. Porque se a gente for falar com o irmão a respeito de qualquer coisa, ele já sai propagando, falando, de falta de comunhão. Irmão, tem que haver comunhão. Em Atos 2,42, nesse versículo, a comunhão era apresentada como padrão da igreja. Tinham todos, tudo em o quê? Em comum. Ninguém passava necessidade e o amor de um era o amor de quem? De todos. O amor de um, irmão, era o amor de todos. Não é? E os cristãos permaneciam comunhão uns com os outros. E essa comunhão, no contexto de ato, não se refere apenas a um ato de se reunir, mas também o de partilhas de alimento e suprindo a necessidade um do outro. Não está faltando nada na minha casa, eu quero que o lar se exploda. Carioca tem muito de falar isso, né? E a gente pouco está ligado. Está na hora de nós aprendermos sobre comunhão. Há irmão que diz assim, olha só, quer ver o negócio? Foi para a sessão da igreja. A sessão da igreja votou, os irmãos votaram uma coisa lá, a maioria votou uma coisa. Eu não concordo. Aí fica com pirraça, com briga, porque não concordou. Aonde está a comunhão? A gente batista, principalmente, nós falamos muito em democracia. O que é democracia? Na língua original, no grego, demos significa povo, kraten, governo. Democracia, segundo a interpretação de Aristóteles, é o governo do povo pelo povo. E o que é na interpretação de Abraham Lincoln? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Se o grupo maioria votou a favor, então nós temos que ter essa comunhão. Eu sou pastor da igreja, irmão. Mas se a igreja disser assim, não, pastor, nós não concordamos com isso, nós queremos votar, isso é problema seu. Embora eu sabendo que não é muito certo aquilo, mas é problema da igreja, ou não? Eu tenho que concordar. Agora, depois que passou aquilo, é igual... Vocês já repararam que existe uma coisa que acontece nas famílias? Você sabe por que dá problema na família? Vou abrir um parênteses aqui para dizer. É porque o marido diz para a mulher, não faça isso. Aí a mulher faz errado. Aí depois ele tem que ajudar a mulher a sair daquele emaranhado.
Aí ele diz assim, sabe por quê que aconteceu isso com você? Eu falei, você não me ouviu? É por isso que dá confusão. Falta de comunhão. Irmão, o erro, quanto mais você revida o erro, quanto mais você faz o erro aparente, pior fica. Sabia disso? Pior fica. Coisas erradas eu não quero nem saber. Falei pro meu primo essa semana, ele é psicólogo lá da igreja dele. Eu falei com ele, falei assim, cara, eu não quero nem saber de coisa errada, eu quero saber de coisas boas, que vai me edificar. As coisas erradas vão ajudar? Se não for ajudar, por que eu vou ficar relembrando coisa errada? Não é verdade? Não ficar lembrando coisa errada, não. Tem que lembrar as coisas boas. Essa palavra é bastante utilizada pelo Paulo. Paulo, das 19 vezes, a 13 delas, ele usa a palavra koinonia para se referir. Havia comunhão tanta que os irmãos eram muito pobres naquela época e que os irmãos tiravam e faziam coleta para ajudar os mais necessitados. Um ajudava o outro, a comunhão. Interessante que os macedônios eram muito pobres. E um dia Paulo resolveu tirar uma oferta para ajudar os demais. E não falou com os macedônios que tinha que tirar aquela oferta. E eles ficaram aborrecidos por causa daquilo, chateados, porque não falaram com eles. Mas não eram pobres? Eram ou não eram, irmão? Eram. Por que não falar? Não é verdade? Todos nós temos a obrigação uns com os outros, porque nós precisamos viver em comunhão. Irmão, nós temos que ter a comunhão na participação no sofrimento de Cristo. Eu não gostei muito daquele filme que teve aí, A Vida de Jesus, uma sangreira doida, tanta coisa, tinham as estradas assim, ó, ficava cheio de sangue, eu virava minha cara para lá, meu sobrinho me levou para ver, ele é pastor. Que coisa terrível, né, irmão? A gente viu uma coisa daquela, e tem gente que ainda levou o filho para ver, criança para ver uma coisa daquela. É terrível aquilo. Gente, a gente sofre, ver Jesus sofrendo daquele jeito, apanhando daquele jeito, né, tendo o corpo dilacerado daquele jeito, enfiar uma lança do lado dele daquele jeito. É terrível. Então, irmão, nós precisamos participar. A comunhão dos cristãos de Jerusalém. Os primeiros cristãos perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era a comunhão deles? Doutrina dos apóstolos, cada um tinha a mesma doutrina bíblica. Uma vez um irmão falou assim, pastor, eu não concordo muito com a doutrina da igreja. Tentei explicar para ele, não quis. Falou, não, eu vou para lá. Então vai, irmão, vai para a Assembleia. Quer ir para a Assembleia? Vai. Está abençoado. Em nome de Jesus eu te abençoo, como seu pastor. Vai para a Assembleia. Ué, agora não adianta ele ficar numa igreja que ele não tem comunhão. Ele não tem comunhão. Agora também é errado. Uma coisa que eu vou dizer, nós batistas estamos pecando nisso. Quer sair dessa igreja e ir para outra igreja? Vem e conversa com o pastor da igreja. Diz, pastor, eu estou disposto a sair para a igreja tal, pronto. Agora sai assim, abandonadamente, tomando rumo, sem conversar, sem nada, sem falar nada. Eu não sou obrigado a dizer assim, você é obrigado a ficar aqui. Eu não é. Mas se ele está aqui, ele tem que ter comunhão. Tem que haver comunhão. Irmão, essa passagem de Atos, capítulo 2, do versículo 42 até 45, especialmente o versículo 42, revela o que a igreja primitiva tinha. Ela estava disposta a aprender, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles não se apartavam de quê? Do ensino. Irmão, uma coisa que eu gosto muito é do ensino. Eu gosto tanto de aprender como gosto de ensinar. É um prazer para mim ensinar. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu acho que todo crente deveria ter o prazer de querer aprender. Outra coisa que eu vou falar para vocês, muito séria. Quem não sabe ouvir, não sabe falar. Quem não gosta de ouvir, não pode falar. Sabia disso? Então, quem gosta de ouvir, pode falar. Mas quem não gosta de ouvir, também não pode falar. Não pode falar. Exercitava o amor à igreja.
Olha a comunhão dele. E era concretizado na comunhão dos santos. Olha, mas que coisa que eu acho bonito aqui na nossa igreja. Tem uma coisa que eu gosto. Sabe o que é? De vez em quando tem um almoço, está todo mundo junto. Tem um lanche, está todo mundo junto. Eu gosto disso. E é bíblico. Está dentro da palavra, não está fora dela. Né? Um dia uma irmã falou assim para mim, pastor, eu não fui num trabalho porque eu não tinha como levar alguma coisa. Eu falei, irmão, o senhor não foi por causa disso, né? Não levaram uma coisa, outros levaram duas. Qual é o problema? Se eu não tenho, não levo. E não tem nenhum problema desta comunhão. Cultuava a Deus partindo do pão nas orações, tanto no templo, formalmente, quanto nas casas. Então a ceia do Senhor era feita por aqueles irmãos e eles estavam juntos. Houve um tempo, que eu vou dizer para os irmãos, que os batistas brasileiros, dia de 6, não faltavam na igreja nem por um decreto. Só se não houvesse jeito. Mas eles não faltavam na igreja. Era a ceia do Senhor. Irmão, hoje eu não posso não. Vamos lá na minha igreja. Não posso não, porque na minha igreja vai ter ceia. E até hoje, os assembleianos são assim. Se vier uma ceia na igreja deles, não deixa de jeito nenhum. Só que não tiver jeito. Mas, irmão, nós nem ligamos. Parece que isso aí é uma coisa boba. Uma coisa qualquer. Outra coisa é a comunhão. Quando a igreja tem comunhão, os crentes estão dispostos a quê? A contribuir. Contribuir tanto financeiramente como contribuir pelos trabalhos. Né? Dá aquela alegria de contribuir. Então isso é muito importante. Primeiramente, não se tratava de uma obrigatoriedade. Ninguém é obrigado, né, a dar na igreja, nem o dízimo, nem coisa nenhuma. A Bíblia diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu, quem está cheio do Espírito Santo, não tem problema nenhum. Não é verdade? Então há essa necessidade. Nós precisamos aprender na comunhão. Ananias e Safira tinha lá nas suas ofertas, venderam a propriedade e chegaram lá, foi mentir. Combinaram os dois lá e depois foram mentir. E quando chegaram a Pedro, né? Eles chegaram e entregaram a oferta mentindo que tinha recebido tanto, que estava dando tanto. Ué, não era teu? Pedro perguntou, não, isso aí não era de vocês? O vendido não estaria no seu poder? Por que vocês estão mentindo? Caiu morto. Vem o outro, a mulher atrás, da mesma forma. Mas, olha, ela não sabia que o marido dela já tinha saído pro cemitério. Aí ela vem atrás, pergunta a ela, diz, não foi assim. Pum, caiu morta. Vou dizer um negócio, hein? Se faltar essa comunhão, fosse faltado naquele tempo, né? Tinha muita gente morta agora. Né? Eu ia chamar, dois mais saroca, aí forte, com uma boa musculatura, para fazer parte da comissão de entrega de defunto ao cemitério. E há muita gente mentirosa aí, enganando-se a si próprio, que não tem comunhão com Deus. É preciso que haja comunhão, irmão. É preciso que essa comunhão esteja, né? A comunhão é a marca de Cristo. Comunhão é uma marca caracterizada do cristão. Nós fomos chamados à comunhão. Se você não tiver comunhão aqui na terra, também não terá comunhão no céu, em Porto da Mata. Havia uma igreja lá e o pastor chegou lá para trabalhar e tinha irmãos que não ia, quando um ia de manhã, o outro não ia à noite, não ia de manhã. Aí quando um ia à noite, o outro não ia. Aí um dia o pastor falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um culto aqui, um trabalho, foi na casa de cada um, dia tal, preciso de você lá.
eu vou ficar na sua expectativa. Você precisa estar lá. Esse dia você não pode faltar. E nesse dia foi todo mundo. E o pastor ficou até 2 horas da madrugada fazendo a oração do Pai Nosso. E lá ele começou: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tá. Não foi todo mundo que falou? Agora vamos embora. Aí vai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Vamos novamente. Aí começava, ficou até 2 horas da madrugada falando isso. Até que todos, irmãos, levantaram, um se abraçou, outro abraçou com o outro, pediram perdão. Só assim a igreja começou a crescer e evoluir. Isso foi real, isso é real. Foi no meu tempo que era presidente da Associação das Igrejas Batistas naquela região. Foi real, isso aconteceu. Irmão, porque faltava naquela igreja o quê? Comunhão. Qual foi o resultado da comunhão no livro de Atos? Quem sabe? O resultado da comunhão no livro de Atos: salvação de almas. E todos os dias, o que acontecia? Acrescentava o Senhor aqueles que haviam de salvar. Porque tinham comunhão. Meus irmãos, nesta noite, nós vamos participar da ceia do Senhor. E se você tem alguma coisa contra o seu irmão, peça perdão a Deus e a ele. E se ele não estiver aqui, peça perdão a Deus e depois procure consertar com o seu irmão. Participe da ceia do Senhor. Esse é o momento de comunhão que nós teremos com o nosso Deus. Nós vamos lembrar, nós vamos mostrar que nós temos comunhão com o nosso Deus, né? Lembrando do que Jesus fez por nós na cruz. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados, padeceu pelos nossos pecados. Nós temos comunhão com Cristo. Pensemos assim, irmão, e vamos participar da ceia do Senhor.